Olá, queridos. Esse é o terceiro vídeo com o tema Revelação, simplesmente revelação. Estou com esse tema para falar do livro do Apocalipse. E eu quero dizer para você que é muito bom você estar aqui ouvindo. Eu acredito que é uma pessoa que está entendendo para ouvir esse vídeo, alguém está entendendo a necessidade de conhecer a Deus. O profeta Oséias fala no capítulo 6, versículo 6: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, teologia é conhecimento de Deus. Então, se nós estamos aqui conhecendo mais a Deus, está havendo na minha vida e na sua um estudo, uma teologia. Conhecimento de Deus. João está trazendo de primeira mão, uma revelação para as 7 igrejas daquela região, de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas igrejas ficavam na Ásia Menor, o lugar onde houve maior perseguição para os filhos de Deus. E nós vamos estar notando aqui como João recebeu essa revelação. A revelação, note que veio de Deus, revelação de Deus para Jesus Cristo. Jesus Cristo passa a revelação para o anjo, e o anjo transfere para João, e João transfere para as igrejas. Isso mostra que Deus gosta de comunicar. A comunicação dele é porque ele é um Deus soberano, Deus que gosta de comunicar. Então ele comunica com Jesus, Jesus comunica para os anjos comunicam para João, o anjo comunica para João e João comunica para todos nós quando ele deixa escrito para essas igrejas. Então nós sabemos que não podemos desperdiçar, porque a revelação é de Deus, a revelação é de Jesus. Toda a Bíblia é revelação de Deus, não existe várias revelações. É de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia é revelação de Deus. Porém, aqui nós estamos vendo que ele está revelando diretamente para o seu Filho, para Jesus. É por isso que tem um destaque o livro de Apocalipse, porque em Gênesis ele revelou direto para Moisés. Mas aqui ele revela direto para o filho passa para o anjo, e o anjo passa para João, e João passa para as igrejas. Então vamos ficar bem cuidadosos em tudo que Deus vai nos revelar, porque a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Portanto, não temos que ficar amedrontados com o livro do Apocalipse, mas ao contrário, atentos para toda a revelação que Deus quer nos trazer. Tenho certeza que ele só quer revelar. Ele é o Deus da revelação. Louvado seja Deus. O profeta Daniel falou disso. Ele diz em Daniel 2:22 que Deus revela o profundo e escondido, conhece quem está em trevas, pois com ele mora a luz. Vamos repetir esses estudos, vamos estar sempre passando pelas igrejas como João fez. Vai ser sempre assim, nosso discipulado, no nosso ministério está ligado justamente a Bíblia inteira, estudo da Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Nós passamos de congregação em congregação, levando os estudos da Bíblia, e sabemos que é difícil, as pessoas não querem ouvir e não querem obedecer, mas o nosso Deus falou para os profetas na antiga aliança, ele continua falando hoje. Fale, ele manda os profetas falarem, fale. E quanto à repetição, é justamente porque somos profetas de Deus. Só os profetas de Deus estão capacitados para ficar repetindo, porque sabe de quem vem a mensagem, sabe quem é que está falando, sabe que está transmitindo da parte de Deus, e o nosso Deus é um Deus de repetição, por isso que a Bíblia é toda de repetição.
Se você é um bom leitor da Bíblia, sabe que a Bíblia é toda de repetição. E os profetas tinham que repetir até o dia que Deus tirava ele da terra. Porque ele dizia, Deus ainda falava. É para repetir, é para falar. Eles não vão ouvir, eles não vão obedecer, mas é para falar. Profeta é para isso. Profeta é para isso. Repete, repete. Às vezes eles não veem nem o resultado daquela profecia. Muitos deles não viram quando eles foram obedecer, quando a profecia se cumpriu. Obedecer não que eles não obedeciam, mas quando Deus cumpriu aquela profecia, o profeta já estava na glória com Jesus, com Deus e com o Pai, com o Espírito Santo. Mas a ordem que Deus dá aos profetas é de repetição. Por isso, você que está me ouvindo, se você é um profeta do Senhor, não se canse de repetir a palavra de Deus no pé do ouvido de cada discípulo, de cada pessoa que Deus entrega nas suas mãos. Porque a ordem de Deus é essa. E a prova disso é que a Bíblia é toda de repetição. E quem é que fez isso? O Pai. Quem escreveu a Bíblia? O Pai. A única diferença é que você não acredita que foi o Pai, fica zombando, é porque foram homens usados pelo Pai, usados pelo Espírito Santo, usados por Jesus. Porque onde está um, está os três. A Trindade é unida em tudo. Então vamos entender mais um pouquinho sobre Apocalipse. O Senhor nosso Deus, Ele falou coisas maravilhosas que vai aumentar a nossa fé nesse livro de Apocalipse. Você não está estudando o livro de Apocalipse simplesmente para ficar sabendo do futuro, mas para você ficar edificado, cheio do Espírito Santo, para enfrentar tudo o que temos que passar. Muito das coisas que o livro de Apocalipse está falando já aconteceu no primeiro século. Outras coisas já aconteceram há algum tempo atrás. E muitas coisas ainda vão acontecer daqui para frente. Mas a finalidade de nós sabermos tudo isso é para não estarmos pegos de surpresa e negarmos a Jesus e perdermos a chance de estar vivendo no novo céus e na nova terra. Os judeus, povo de Deus, eles eram pessoas como nós que imaginavam como seria o fim. Eles pensavam nisso. Como será o fim de tudo? O fim do mundo. Os judeus também tinham esse pensamento de querer saber, assim como você e eu. Mas só que os judeus, naquele período que a Bíblia não tinha sido escrita ainda, eles não tinham esses conhecimentos, não podiam ter esses conhecimentos. A Bíblia não estava completa ainda não tinha um Novo Testamento, ainda não tinha Apocalipse. E eles queriam porque queriam saber. E Jesus Cristo certa vez respondeu para eles: que vos compete, que está querendo saber dessas coisas? Jesus Cristo disse que não tinha que estar se preocupando em saber do final, que nem ele, só o Pai sabia. Mas Jesus Cristo não é Deus? E por que só o Pai sabia? Porque Jesus Cristo aqui, ele está falando como homem, ele foi Deus, homem também. 100% Deus e 100% homem. Quando ele falava desse jeito, é porque estava a parte que estava sobressaindo, é a parte do 100% homem. Então, como posição de homem, ele não sabia, só o Pai sabia. Como Deus, ele sabe. Mas como homem, não sabia. Então, ninguém, só o Pai. Quando Jesus estava na terra, ele estava no corpo humano. E ele não sabia também. Hoje a destra do Pai, é claro, ele já sabe tudo. Mas como homem aqui na terra, mesmo sendo Deus e sendo homem, ele não sabia, não teve o direito de saber. E a preocupação nossa não tem que ser de saber coisas que Deus disse para os próprios judeus, através de Jesus, que eles não deviam se preocupar. A gente tem que estar se preocupando não. Agora nós estamos estudando, porque através do conhecimento dessas revelações, nós somos abençoados, porque a própria Bíblia, o próprio livro diz isso, que bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve. Então não vamos desprezar os conselhos de Deus. Se ele diz que é bem-aventurado quem lê e quem ouve. Então por isso que nós estamos com todos os motivos, temos todo motivo para estar lendo
Apocalipse, estudando Apocalipse, por causa disso. Porque tem uma finalidade, nós estarmos edificados no Senhor. Louvado seja Deus. Sermos santificados para prepararmos para a volta dele e estarmos no novo céu e na nova terra. Glórias a Deus. Então, segundo os teólogos, as pessoas, antes de falar aqui dos teólogos, eu quero falar que em Mateus 25, 31 a 46, Jesus fala sobre o final dos tempos também. Não é só Apocalipse. Jesus falou em outras passagens sobre o final dos tempos. Em Mateus 25, de 31 a 46. Ele só não diz o dia que viria, mas muitas coisas, tudo que é necessário a gente saber, ele estava dizendo nos evangelhos também. Como, por exemplo, em Mateus 25, de 31 a 46, você pode ler e vai encontrar muita coisa para te alegrar. Saber como é que ele vem chamar, como é que ele vai nos chamar. Isso é lindo demais. Então, segundo os teólogos, as pessoas que morrem sem Cristo, baseado nos estudos do Apocalipse, muitos estudaram e ainda estudam bastante para nos dar uma resposta como essa. Que aqueles que morrem sem Cristo, eles estão num lugar provisório, eles morreram e todos quantos ainda vão morrer sem Cristo, eles estão num lugar provisório, mas não é purgatório. Purgatório é informação extra, é informação que não é bíblica, não é bíblica, é extra bíblica, não é bíblica. Informação que podemos chamar de heresia. Então não existe purgatório, existe um lugar que eu quero esclarecer assim, fazendo a ilustração. As pessoas que cometem algum erro que tem que ser punido e ir para uma prisão, geralmente vão para uma cadeia, uma prisão provisória, até ser julgado, não é isso? No nosso caso não é que vai ser julgado. No caso dos que morrem sem Deus, não é que eles vão ser julgados. Eles estão em um lugar provisório, eles já estão condenados, porque morreu sem Cristo, já está condenado. Deus só vai citar a sentença, mas já se sabe que é para sempre. Mas enquanto Jesus não volta, eles estão num lugar onde se chama de inferno. Este lugar que eles estão aguardando é como alguém que vai para uma cadeia aguardando o julgamento para ir para a penitenciária, ficar lá para sempre. Em geral, é muito tempo. Quanto aqui, no caso dos que vão sem Cristo, eu só estou ilustrando, não é igual a penitenciária, porque muitos podem sair de lá, mas é igual, é parecido pelo fato que é o lugar definitivo, onde tem um tempo maior, só que para a eternidade, as pessoas que não têm Jesus, que morrem sem Jesus, elas estão no inferno e elas vão para um lugar que vão ficar para sempre, que está escrito em Apocalipse. Vocês já viram falando lá no primeiro capítulo, no capítulo 21, que aqueles que são incrédulos, que são tímidos, que são fornicários, abomináveis, homicidas, que são feiticeiros, idólatras, mentirosos, irão estar no lugar onde tem fogo e enxofre, que é a segunda morte, pois definitivamente eles vão sair deste lugar, que estão aguardando a vinda de Jesus. Quando Jesus chegar, eles vão para este lugar que é preparado para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que não recebem a Jesus, que morrem sem ele, vai para este lugar. Então, note bem, hoje, qualquer pessoa antes de Jesus chegar, que morrer sem Cristo, elas estão no inferno. Mas quando Jesus chegar para o julgamento, elas irão definitivamente estar no lago de fogo e enxofre, onde ficarão eternamente, depois do julgamento. Eternamente. As pessoas não gostam de ver a gente falar de inferno.
Elas se preocupam com tantas coisas, vão rever tudo que estão fazendo e não querem deixar as coisas erradas, não querem receber Jesus, por isso elas não querem falar de inferno. Mas aqueles que são escolhidos, quando fala de inferno, o coração deles já começa a se mover para Deus e eles aceitam Jesus, porque eles sabem que Jesus pagou um preço para que nós estejamos na eternidade com Ele. Basta aceitá-lo. Mas aqueles que não são escolhidos, quando ouvem falar do inferno, eles ficam revoltados. Eles não querem as pessoas no púlpito falando de inferno. Eles querem que a pessoa no púlpito esteja falando de coisas que não tenham nada a ver com a eternidade, porque isso pesa na mente deles. Mas graças a Deus que o Senhor fala de inferno e nós não vamos deixar de falar aquilo que o Senhor deixa escrito na sua palavra. Então, para esses teólogos estudiosos, eles definem assim, que o incrédulo, aquele que não aceita Jesus, ele vai estar em lugar provisório, e nesse lugar provisório tem o nome de inferno. Agora, o lugar que eles vão ficar definitivamente, eternamente, é o lugar de um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e que está escrito em Apocalipse capítulo 21, bem no versículo 9 ou 10, está falando sobre isso. De qualquer maneira, é no capítulo 21, eu não estou com a referência aqui. Então, os estudiosos também dizem sobre nós que somos de Jesus. Mas antes de falar sobre nós que somos de Jesus, eu quero trazer um esclarecimento também. Que quando está neste lugar de fogo e enxofre, algumas pessoas ficam preocupadas como é que eles vão, as almas vão ficar ali o tempo todo, fogo e enxofre, e não vão ser destruídas? E não vão, pronto, queimava tudo, o fogo e enxofre, e acabou. Mas é diferente. Não é fácil para a sua mente humana discernir, saber, mas só se sabe que tem um fogo diferente. Deus tem um fogo diferente. Você já viu falar da sarça ardente? Lá em Êxodo, nós vemos o Senhor falando da sarça ardente, Êxodo 3:4. Queimava e não se consumia, não é isso? Mas ali não é o fogo do inferno, é o fogo de Deus. Agora imagine o do inferno. Deve ser um tipo de fogo que não consome também e a pessoa fica no sofrimento eterno. Se Deus tem um fogo que não consome, Satanás, o imitador, tinha que ter um fogo também diferente. Não é aquele fogo que destrói tudo e acabou, então não teria eternidade. Não é o fogo que vai permanecer para sempre. Para alguns teólogos é um estado de alma, queimando o tempo todo, a consciência lá. Seja como for, é eterno e é sofrimento eterno. Tem teólogos falando sobre que é um estado de alma, eterno, sofrendo ali, queimando ali, aquele estado de alma, aquela situação. Você já imaginou quando você aqui na Terra tem momentos que você está com a sua cabeça, que você diz, está queimando, está horrível, não aguento, aquela coisa horrível dentro de sua mente, da sua alma, não é isso? Pois para alguns teólogos é isso, é um estado assim, de desespero eterno, queimando, ardendo, doendo. E para outros é um fogo que não é consumidor, que está ali o tempo todo queimando, porque é eterno, de todo jeito é uma coisa eterna, é sofrimento eterno. Mas também, para nos alegrar, nós sabemos que temos estudiosos que estudam a Bíblia, claro, e trazem para nós a nossa alegria de termos daqueles que morrem com Cristo, está no paraíso, o período de espera, todos que já morreram até agora, e os que morreram até antes de Jesus chegar, na segunda vinda dele, estarão no paraíso. Lembra do ladrão na cruz, quando ele diz a Jesus que queria estar com ele? Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para os estudiosos da Bíblia, alguns teólogos dizem que todos que já morreram antes de Jesus chegar, os que ainda vão morrer antes de Jesus chegar, estarão no paraíso. É um lugar também de espera, aguardando o Senhor Jesus Cristo voltar, a segunda volta dele. E aí, quando Jesus voltar, para nós que estamos, todos que estiverem, que morrerem antes de Jesus voltar, que estiverem neste paraíso, nesse lugar tranquilo, que Deus deixa esperando o momento que ele volta, que Jesus volta,
Então, para esses, vai ter definitivamente também, para sempre, um lugar que vocês veem também aqui em Apocalipse, que diz que um novo céus, que João viu em Apocalipse 21, versículo 1, vi um novo céus, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, aí nós temos o primeiro céu e a primeira terra, o novo céu e a nova terra, o lugar que vamos passar toda a nossa eternidade com Cristo. E tem a descrição desse lugar, que não precisa do sol, porque Jesus é a luz. A descrição desse lugar mostra que tem um banquete. Nós estaremos num banquete eterno, ceando com Jesus. Teremos corpos incorruptíveis, é claro, desde o dia que nós saímos daqui. Mesmo quando estamos no paraíso, os que estão no paraíso aguardando, já tem um corpo novo. E quando ressuscita, e quando vem para Jesus chega, esse corpo incorruptível, com vestes resplandecentes, estará para sempre no novo céus e na nova terra com Jesus. Então, já estamos aqui tendo algum esclarecimento e, com certeza, tendo mais vontade de nos santificar, mais vontade de sermos obedientes, porque a Bíblia, o Senhor só requer de nós obediência, porque o primeiro homem destruiu tudo, trouxe todos esses danos, porque havia desobediência, uma ordem do Senhor, porque houve essa desobediência. E o nosso adversário, ele continua trazendo desobediência na mente, no coração de nós, os filhos de Deus, porque os das trevas já se sabe que é desobediência o tempo todo, mas os filhos de Deus estão desobedientes, dentro da igreja, no meio da igreja, desobedecendo a líderes, desobedecendo a pai, desobedecendo a mãe, desobedecendo a pastores, no meio da igreja. Então, graças a Deus que isso aqui é um despertamento, porque a bênção da salvação está para aqueles que obedecem a palavra de Deus. E nós sabemos que o Senhor quer de nós que estejamos meditando na sua palavra de dia e de noite. Não podemos perder essa chance, porque prosperamos em todas as áreas das nossas vidas. É de dia e de noite, pela manhã, lugar secreto. Continua meditando aquilo que você ouviu Deus falar a manhã toda, enquanto faz seu serviço, enquanto está cuidando da casa ou saindo para o trabalho, o tempo todo meditando no que você ouviu Deus falar no lugar secreto. Quando chega meio-dia, você almoça e ali você vai ouvir Deus falar novamente, repetir o que Ele falou no lugar secreto e mais algumas coisas que Ele queira falar enquanto descansa o almoço. Aí você passa o resto da tarde naquela meditação de tudo que Ele falou enquanto você descansava o almoço dentro da palavra. Quando chega a noite, você sabe que precisa reunir a família para estar fazendo o culto da família. Aí quando está reunido, Deus torna a falar e você vai dormir meditando no que Deus falou no culto da família. Isso é o que Deus requer. A religião não vai entrar nos céus, vai entrar pessoas que têm intimidade com Deus. Pode qualquer um estar cheio de ativismo dentro dos templos, mas só vai entrar nos céus aqueles que vivem da maneira moderada. Não é o ativismo que leva ninguém aos céus, é a sua intimidade com Deus. Uma família onde esteja constantemente um perdoando o outro e se reunindo nas suas casas, como estava escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, capítulo 6, de 4 a 9. É daquele jeito que começou e é para ser assim até a volta do Senhor Jesus. Família transformada. E aí você sabe, se a sua família está transformada, você está na obediência, a sua casa é um lugar onde a glória do Senhor se manifesta, o vizinho da direita se converte, o vizinho da esquerda se converte. Quando você sair na porta, onde tiver alguém, no supermercado, as pessoas se convertem porque vê a glória de Deus na vida da sua família. Muitos estão trabalhando em vão porque estão na frente do povo com a família detonada. As pessoas não encontram paz não encontram a paz de Deus em ver alguém que está pregando a palavra e com a sua casa uma derrota, sem nada de Deus.
Deus não deixa nada oculto. As pessoas veem, sabe como é a sua vida em casa. Portanto, não esqueça, o tempo todo vigilante na sua casa, as pessoas podendo chegar e ver. Aqui realmente é uma casa onde esta pessoa e a sua casa serve ao Senhor. Então, vai para os céus? Vai sim. Então, fica aí ativo, né? Não perdendo de vista as atitudes daqueles que vão para o céu. Quem vai para o céu já começa as atitudes aqui. Não se esquece do lugar secreto, não se esquece de orar para almoçar, não se esquece de depois do almoço descansar o almoço lendo a palavra, não se esquece. Vai morar no céu, como é que vai se esquecer? Se lá o tempo todo é adoração. Como é que você não tem uma casa onde o tempo todo é adoração? Eu falo 3 horários assim de destaque da palavra, mas é o dia inteiro. Você louvando, enquanto trabalha, você louvando, é o tempo todo, adorando a Deus o tempo todo. Quando eu digo louvor, não é somente cântico, estou falando com as suas atitudes. Isso é a vida de quem vai para os céus, para novos céus e para a nova terra. Com essa leitura desse livro, com esse estudo, você se desperta para viver essa vida. Não pense que você ia ao templo ficar falando, ou sentado ouvindo alguém falar. Vai resolver. O que vai resolver é como está a sua vida de intimidade com Deus. Como está você com sua esposa, como está você com seu esposo, com seus filhos, com os filhos com seus pais. É isso que vai resolver. Porque quem é salvo tem diferença. E todos veem a diferença de quem é salvo. Quem é salvo não vive lutando por causa de religiosidade, vive lutando para viver uma vida de intimidade com Deus. Mas quando eu digo assim, não quer dizer que você, que agora sabe que é salvo porque está numa vida de intimidade com Deus, pensar que é somente dentro de casa. Não é também assim. Tem aquele outro que é extremo, você se avalie porque Jesus está voltando. E ele diz, examine-se a si mesmo. É dentro de casa, nesse ritmo de adoração, família restaurada, vivendo a palavra, e no templo. O Senhor quer igreja na casa, igreja no templo e igreja evangelizando pelas ruas. É isso que é a igreja do Senhor Jesus. Na casa, como ele diz, que é para estar escrito, que está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9, você vê dizendo, sentado com seus filhos, caminhando, deitando, levantando. Então, é o tempo todo na sua casa, a obra do Senhor. E agora no templo, oração. Mateus 21, 13. A minha casa é chamada casa de oração. Você vai para o templo fazer o quê? Primeira coisa é você chegar antes do culto, dobrar o joelho. Estou falando antes do culto, né? 5 minutos que dobra o joelho e quase que não fica 5 minutos. Não, estou falando antes do culto, no mínimo 30 minutos para orar. E eu estou falando também que a igreja na rua, você na fila de supermercado, fazendo o ID do Senhor. Nem abriu a boca, todos já sabem que você é crente, que o filho que está junto de você já mostra pela atitude sua com seu filho, e seu filho com você já se vê que é uma família diferente. Tá no supermercado com seu filho, com sua esposa, as pessoas, antes de você abrir a boca, já vão notar a diferença dos dois, do casal, dos filhos. É assim, é desse jeito. A igreja na rua não é somente chegar com folheto, é a vida transformada que vem de casa para o templo e do templo para as ruas pregar o evangelho. Então, na igreja em casa, igreja no templo, porque no templo o Senhor diz que não se aparte. Então, não é para dizer assim, eu estou crente dentro de casa, estou numa bênção, e para que mais ir para o templo? Deus está aqui comigo, adoro a Deus na minha casa. Não tem nada disso. Não, uma coisa não substitui a outra. Você crente em casa, com seus deveres de adoração na sua casa, e no templo, principalmente oração, porque ele disse, minha casa é chamada casa de oração. E na rua, palavra de Deus, em fila de supermercado, no banco, quando você chegar, que a palavra de Deus já está assim, ó, na sua testa, na sua cara. As pessoas olharem e ver a família que está com você, sua esposa ao seu lado, ou seu filho, as pessoas já veem a forma como estão se comportando, já sabem logo que são de Jesus e vão ser atraídos por causa disso. É desse jeito. E se você estiver sozinho, sem esposa e sem filho, as pessoas vão ver também
porque você não vai consentir ficar falando de governo, nem de porque o preço da mercadoria está alto. Você vai falar que as autoridades devem ser obedecidas quando alguém estiver falando do governo na fila do supermercado, na fila do banco. Você não vai se esquecer de Romanos capítulo 13, que diz que a autoridade pode ser até mal, mas é para ser obedecida. Quem pune a autoridade é Deus. Essa é a vida do salvo. Ficamos por aqui e você já sabe. Tem um novo céu e uma nova terra para você, para nós, se vivermos realmente a palavra. Até a próxima. É o 4º vídeo que está vindo por aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.